Adilson, boa tarde. Boa tarde. Tem mais uma atividade pela frente e a gente acabou observando o retorno de alguns jogadores que estavam no departamento médico, já trabalhando. Principalmente eu destaco o Rogério e também o Marcelo Costa. Como é que você pretende trabalhar com esses dois jogadores? São jogadores que já atuaram muito nas suas posições, mas que também tem esse tempo de DM aí que pode atrapalhar. Como é que você está pretendendo trabalhar com eles, se caso eles forem viajar realmente para Floripa? Olha, são jogadores experientes que eu conheço, sei do potencial, que tem uma história bonita aqui dentro do clube. E são ótimos profissionais e vi uma dedicação, uma entrega, uma vontade de querer voltar. O Marcelo foi, logo quando eu cheguei, né, foi contra a Chapecoense, ele sentiu e ficou ali um tempo, mas vejo que não perdeu tanto, né? Se a gente observar, e o Fabrício, que não jogava um bom tempo, o Marion, e suportaram, então ele já trabalhou desde a semana passada, no aspecto físico e no processo de transição, e depois já com bola. E o mesmo pro Rogério, né? A preocupação, depois lá dos exames, e é um profissional extremamente concentrado e responsável, e eu já conheço o atleta, os dois, então é um ganho que nós temos. Então a ideia é ele na frente utilizando. Boa tarde, Edilson. Boa tarde. Pegando até um gancho nessa pergunta sobre o Marcelo Costa, mais especificamente, jogador que tem experiência, que tem um pouco mais de qualidade, vamos dizer, no meio-campo, é uma opção, de repente, para esse jogo contra, especificamente, o Figueirense, para ter uma opção de uma pessoa experiente, com um passe, um pouco mais de qualidade no meio, e usar a velocidade e dois jogadores rápidos, como o Lucas Crispim e o próprio Pop, para essa chegada na frente? Sim, é um jogador que dispensa, eu já enfrentei várias vezes, acho que se eu pesquisar, acho até como atleta, né? Devo ter enfrentado o Marcelo, estou brincando. Mas é um atleta experiente, então, que já é acostumado a grandes jogos, às decisões, tarimbado e pode exercer essa função no qual você citou. Então, é um ganho que nós temos. Evidente que a gente tem que ter alguns cuidados, principalmente no aspecto físico, e quando eu olho um todo num jogo, né? Então, não é só ele, mas vejo com bons olhos aí a presença dele na viagem. Adilson, você conhece bem o Orlando Scarpelli, né? Trabalhou lá cerca de 2 anos aí com o Figueirense. O que mudou, assim, o que mais mudou daquele Figueirense de 2013 para o Figueirense desse ano? Queria que você apontasse também uma semelhança e uma diferença entre o Joinville e o Figueirense, no que eles mais se parecem e no que eles mais se diferenciam. É difícil eu julgar. Primeiro que eu não acompanhei o estadual, eu vi pouca coisa dos lances da final, e se você observar, nosso time mudou, então é outra situação. O adversário também teve a chegada de 1 ou 2 atletas, outros lesionários, senão seria outro time. Eles têm jogadores ausentes, que também é importante. E é uma rivalidade, nós sabemos disso, um jogo importante. Agora, cada um tem o seu jeito de trabalhar. O Argel está lá mais tempo, conhece melhor, vem fazendo um bom trabalho, vem ganhando jogos importantes, há muito tempo não perde no seu estádio, então leva uma pequena vantagem em relação a isso. Adilson, por favor, a gente vê aí que sim, o time vem sofrendo alterações em busca de mais criação. Agora acho que o teu foco parece ser a melhora no passe, né? Principalmente na frente. Para essa partida a gente vai ver um Joinville diferente do que foi em Curitiba? Por favor, é bonito, né? Todo mundo. Isso aí eu aprendi no Japão. Não, eu assim, existem as preocupações, né? Então, não vou ficar aqui relatando, eu tenho consciência que nós fizemos um primeiro tempo muito ruim, e até em função dos passes, e de não segurarmos essa bola, de não trocarmos, a gente não conseguia dar 5, 6 toques sem perder essa bola. Ou seja, ela voltava. E nós tínhamos uma proposta para atrair o Curitiba e contra-atacar, e infelizmente não foi possível. Melhoramos no segundo tempo.
Mas ainda finalizamos pouco, chegamos pouco, ou seja, esse é outro quesito que nós precisamos melhorar. Não adianta você chutar, vamos lá, o jogo do Sport melhorou, o jogo do Corinthians melhorou, o jogo do Goiás. Você tem que ser efetivo e criar situações mais claras, né? Serem construídas as jogadas. É isso que nós pedimos também, porque você cobra isso. Eu dou muito ênfase na parte ofensiva, né? Não só a transição. A defensiva, eu sei que o Curitiba teve a sua oportunidade, mas não foi assim um erro grotesco, falha ou mérito. Foi desviada, foi cruzada, bateu em alguém, sobrou ali pro Rafael, né? Um chute de fora, o que o Agenor pegou, que também foi uma desatenção num rebote. Nada assim que o setor comprometesse, né? Mas é um detalhe que eu tenho cobrado para que a gente melhore. Então, é o que a gente tem insistido nesse quesito. Adilson, você disse que gostou do segundo tempo da equipe lá em Curitiba, principalmente quando o Naldo entrou no lugar do Nilton, você pôde fechar com Naldo, Anselmo e Fabrício. É isso que a gente pode esperar para o jogo de amanhã? Não que eu fechei, né? Porque se você considerar o Fabrício e o Anselmo, são jogadores que têm uma boa qualidade técnica. E isso acrescenta no jogo, né? E o Curitiba trabalhava com o Marco Aurélio nas costas dos dois, deixando de mano tanto o Rafael como o Marcos Aurélio, criando algumas dificuldades, não muitas, mas criando. E nós demoramos para sair no Lúcio Flávio, né, que era o jogador que pensava o jogo. Então, eu acredito que foi executado, melhorou, mas ainda o grau de exigência nossa é maior, a gente precisa melhorar. E cito que os dois têm qualidade técnica para desenvolver o jogo. Eu acho que é um ganho. Agora, se eu vou entrar assim, eu já sei o que eu vou fazer, né? Deixa o Argel pensando lá um pouquinho. Adilson, pegando um gancho no que você acabou de falar, que o Joinville precisa finalizar mais, precisa criar mais. Nas últimas partidas, o desempenho ofensivo do time ele tem diminuído. O jogo contra o Curitiba agora foi o time menos chutou a gol e só chutou uma bola na direção do gol. Queria te perguntar, na tua avaliação, o que se deve a essa baixa produtividade a cada jogo e também se tu pretende repetir a possibilidade, ou deixar aberta a possibilidade de voltar a usar um falso 9? A possibilidade existe, porque o campeonato é longo, daqui a pouco eu posso perder. O Kempis no jogo anterior tinha reclamado de uma dorzinha, né? Eu até fiquei preocupado, conversei com o departamento médico, daí ele ficou à disposição, mas a gente tem que pensar num todo aqui, né? E o Marion voltando, um longo tempo sem jogar, você joga com ele aberto, daqui a pouco ele não acompanha, aí eu perco a situação de contra-ataque, tudo isso, o Fabrício entrando no jogo, já seriam 2 trocas, aí você queima uma troca por deficiência técnica, ou não está bem no jogo, você tem que fazer, ou em função tática exigida pelo adversário. Então, nós vamos... Agora, não adianta... melhorou contra o Corinthians, que não foi meu, melhorou contra o Sport, mas claras, chutar, igual o jogo do Goiás, né? Vencemos, mas o Goiás teve 3 situações para também matar o jogo, né? Antes do nosso gol. E aí nós tivemos o terceira, ou para fazer o 4º gol, ali um pouquinho mais evidente. É isso que eu chamo de situações, né? Esse número eu sei que tem que mudar, tem que melhorar. Agora, estou exigindo, estou cobrando para que a gente melhore. Eu disse um pouco sobre o que o Beto te perguntou, né? O Figueirense e o Joinville o Figueirense foi o time que o Joinville mais enfrentou esse ano. Foram 5 vezes e agora está indo para a 6ª, né? Dá para dizer que os times se conhecem muito bem? Ou é outro campeonato e pelas trocas de peças que você falou, não dá para dizer isso? Não, existe a rivalidade, existe a briga, tem função aí da definição do título, a rivalidade que se criou, eles se conhecem, momento, o campeonato, as trocas nossas, o adversário parecido, com algumas mudanças. Mas é um jogo, é um clássico, eu vejo como uma rivalidade saudável e nós vamos enfrentar um grande adversário, mas com o intuito de melhorar a nossa situação.
Adilson, você falou outras vezes que muitas vezes você trabalha pensando no adversário, e com isso pode até mexer algumas vezes a escalação. E muitos técnicos, às vezes, dão uma felicidade para não ter ninguém suspenso, lesionado, para manter sempre uma base. Tá certo que você ainda está nesse processo de conhecer ainda o elenco, mas depois disso, manter uma base de um time é um pensamento ou você não pensa assim e continua trabalhando nesse sentido do adversário? Não, o adversário faz parte de você conhecer, passar, orientar. Existe pontos fortes, pontos fracos, o jogador que pensa, o jogador que cria, o jogador que define, o jogador que comete erros. Isso faz parte do processo. Agora, e não é pretexto por fazer aí o 5º, 6º jogo, não é isto. Eu tenho, por norma, um padrão de time, um jeito de jogar que eu gosto. Agora, às vezes as circunstâncias, teve as lesões, teve a chegada, aí entra mais 2, você pensa num todo dos 90, aí entra a parte também que o adversário tem um grau de exigência maior, eu posso proteger determinados jogadores, às vezes demora a perceber esse tipo de situação, porque você está entrando com determinados jogadores. Então, uma série de fatores, mas o padrão não está fugindo, né? Então, se eu entrei com o Darley em relação ao Naldo, que o Darley foi bem no jogo contra o Atlético Mineiro, e tinha uma saída um pouquinho melhor que a do Naldo, são características diferentes. Eu queria propor o jogo, né? Eu acho que era possível contra o Flamengo. Eu não quis esperar o Flamengo. Só que nós erramos, né? E aí você vai mexendo. Eu entrei com o Niltinho para proteger um lado onde o Curitiba usava com o Thiago Galhardo muito. Nós não fomos bem, né? Marcamos mal. Então aí você muda. O jogador também vai te dando essa alternativa, né? Eu gostaria de ter a definição. Agora, algumas mudanças já estavam para serem feitas, né? Isso é um processo que você não vai vencendo, você tem que ir mexendo, às vezes. Então, agora, a gente com calma aí vai trocando aquilo que a gente entenda que seja pontual e vai mantendo um padrão, já está mantendo. Se vocês observarem o setor defensivo, a gente não tem sofrido, eu não vi sufoco em jogo nenhum, não vi bola na trave em jogo nenhum, não vi. O Agenor pegou o Marco Aurélio e a bola do Rafael, mais nada. Uma cabeçada passou longe, me dá uma chance claríssima do Curitiba, né? E não foi uma jogada que você foi envolvido, né? Um rebote, um cruzamento que o Douglas tocou na bola, que ela sobrou no segundo pau. Então eu não vi. E os demais a mesma situação. Então é um setor que você arruma. Aí você vai qualificando o meio, precisamos jogar um pouquinho mais e caprichar no poder ofensivo, que é isso que eu... Mas ela precisa chegar. Então, hoje não dá para chutar a bola para frente, né? Tem 8 bolas no campo. Então, o Gandula já joga rápido, não adianta você estar na arquibancada a bola. Então, até para você rifar, você tem que direcionar essa bola para que ela não saia de jogo. Pela velocidade do jogo, até os gandulas estão trabalhando. Então, isso é uma cobrança que eu tem sido sempre aqui, principalmente no início dos trabalhos. Adilson, falando um pouquinho agora sobre o grupo que você tem, você sempre fala que busca nos jogadores que estão no elenco um pouco mais de qualidade, comprometimento de cada jogador. E a diretoria fala que ainda está de olho no mercado para trazer alguns reforços. Qual a deficiência hoje no grupo que o Adilson gostaria que fosse prioridade como reforço para o clube? Isso eu discuto internamente, que precisa, todos nós temos essa consciência, né? Isso aí não aconteceu comigo, eu tenho essa incumbência de fazer esse processo de observação, de achar, de angariar, de procurar, de melhorar, porque seria feito ali na frente, né? Então... Agora, quem não está jogando, agora vira a peça fundamental, que é importante. Então, eu não vejo por aí o futebol, né? É momento, precisa aproveitar, já entrar no campeonato, já é a 11ª rodada. Então, precisa melhorar, essa cobrança é normal dentro do futebol e nós precisamos estar preparados e vivenciar o que está acontecendo no momento. Então, não dá para...
Não dá para a gente ficar aqui justificando muitas coisas, não. Tem que agir e ser pontual, diagnosticar e atacar. Ô, Dilson, o William Pop, na base, ele atuava como um 9. Quando ele subiu, ele virou um ponta. Com a Emerson Maria, ele chegou a jogar nas duas alas, assim como você também, aproveitado no meio central. Por toda essa polivalência do garoto, dá para dizer que ele é uma espécie de coringa, que você pode adaptar ele à tua formação de jogo? Mas eu prefiro ele onde ele renda melhor. Então, se ele gosta de ser o ponta direito ou na linha de 3, ele vai jogar ali. Se ele gosta de, como ele entrou bem contra o Corinthians no lado direito, ele entrou bem no segundo tempo contra o Flamengo. Quando eu tirei o Darley e ele veio para o meio, eu achei que ele também cumpriu bem. Nós estávamos perdendo o jogo. Ele cumpriu bem essa função. Ele já fez lá contra o Atlético Mineiro, acompanhando, ou não é nem acompanhando. O Carlos César não é o que mais apoia com qualidade. Então ele vinha para dentro, por dentro para jogar, né, para ser um meia. Aí para ele pifar os demais companheiros, né, servir os companheiros. Então, eu prefiro que ele faça essa escolha da onde realmente ele gosta de jogar. Agora, que é importante você ter jogadores com essas valências e múltiplas funções, hoje em dia, até que, porque eu prefiro, né? Se eu entrar no site do Real Madrid, tem 25, do Barcelona tem 24, o nosso tem 40, 50, entendeu? Eu prefiro qualidade do que quantidade. Isso aqui, o Brasil precisa mudar muita coisa. E uma delas é isso. Trabalhar com um número menor, existir um profissionalismo maior, uma responsabilidade maior, um comprometimento maior deles, como grupo, como interação, para você ir conquistando as coisas. Adilson, hoje pretende fazer o treinamento fechado? Sim. E também em relação à divulgação dos relacionados? A divulgação já fizeram aí, né? Já passaram os 18. Eu vejo assim, eu estou trabalhando para o Joinville. Eu estou querendo o melhor do Joinville. Eu quero sair dessa situação. E nós vamos sair dessa situação. Agora, não é porque você esconde aqui ou ali, ou escondeu a escalação, não. São coisas do jogo que eu acho que é importante. Alguns detalhes, algumas situações de contra-ataque ou de bola parada, o lado que você vai marcar, quem que você vai deixar jogar, e que a gente cobra e que vocês cobrindo vão falando, então vão alimentando o adversário, só por isso. Então, mas vocês já perceberam, o dia que eu saí daqui você já tinha anotado os 2 que eu falei, você já tinha tirado o grupo, aí ficou lá os outros para aquecer, você já sabe, então hoje eu vou levar 20 para lá. Então você vai aprendendo. O meu intuito não é atrapalhar, tanto que nós vamos ter a semana cheia, a próxima, segunda, terça, vontade, quarta, quinta, sexta, eu dou uma segurada. Então a gente precisa, às vezes, de ter esse momento. Eu não quero coibir o trabalho de vocês em relação ao material que vocês precisam, mas é que é um momento que a gente precisa do trabalho tático ali. Então, e é o que eu tenho feito. Eu não vou fazer 2 toques lá, vou fazer trabalho tático. Não tem brincadeira. Joga o Donato no lugar do Guti? Pode ser, ou pode ser o Dankler. Pode ser o Darley. Darley agora para mim é zagueiro. Não é volante mais, zagueiro. Tá? De volante eu vou pôr, olha, em últimas circunstâncias, mas não. Volante, zagueiro. Não dá para errar 20 vezes, né?